E aí, nesse sentido, em função desses cercos que são feitos, desse cerco do monarca ao Palácio Real, desse cerco do monarca à Assembleia Constituinte que estava sendo feita, ocorre um movimento liderado por um jornalista que na época não era famoso, ele era um jornalista de uma pequena imprensa dentro da França, de tentar fazer com que a população compreendesse a possibilidade de repressão que viria por parte dos nobres àquele movimento. Então, esse jornalista começou a divulgar a ideia de que era necessário o povo se armar para poder se defender contra a opressão dessa nobreza que viria para poder rever, para poder controlar aquela situação. Então, era preciso que o povo tivesse acesso a armas, de fato, e não somente a pá, a enxada, a foice, até para fazer valer os interesses na Constituição. E é aí que ocorre uma mobilização em torno da busca por essas armas. Primeiro se ataca um hospital público, um hospital dentro da França, onde estavam guardadas algumas baionetas, parte da munição, mas a grande munição, o grande armamento, ele estava dentro da Bastilha. A Bastilha era uma prisão dentro da França, era o símbolo da opressão contra o campesinato e contra a burguesia, porque era para lá que os burgueses e os camponeses que eram condenados de atentados contra o Estado eram levados. Então, ela não só o lugar onde estavam as armas, como do ponto de vista simbólico, ela representava toda a opressão contra aqueles camponeses. Então, esses camponeses, liderados por esse jornalista, se mobilizam para tomar a Bastilha, o que foi feito no dia 14 de julho de 1789. O governador da Bastilha, que era um nobre, tenta resistir, não consegue resistir. Em poucas horas, a Bastilha é tomada pelo povão, que pega corta a cabeça do governador da Bastilha, pendura ele uma lança e sai com ela desfilando pela rua. Então, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, é tida como um marco inicial da Revolução Francesa e a queda do feudalismo, de fato. Porque é quando esse terceiro Estado toma as armas e quando inicia-se, de fato, um processo mais organizado, eu não poderia dizer nem essa palavra organizado, é quando de fato se instaura o processo da Revolução Francesa. Logo depois é apresentada a Constituição, então a Bastilha cai, e nos dias seguintes a Constituição ela fica pronta e é apresentada, e os nobres começam a, de certa forma, a ficar com receio daquilo que se tornou um levante nacional dentro da França. Abre-se, então, um período que ficou conhecido como Grande Medo. Não é o período do terror ainda, é o período do Grande Medo, porque é o momento em que esses nobres têm receio do que vai acontecer com eles, porque os camponeses estão enraivecidos, armados, estão nas ruas, estão à procura desses nobres para poder decapitá-los e tomar aquilo que eles consideravam como sendo deles. Logo depois da queda da Bastilha, a gente tem a abolição dos impostos senhoriais, então esses camponeses eles deixam de pagar aquelas obrigações que são clássicas desde a época do feudalismo. A igreja tem bens confiscados, preza-se pela construção de um Estado laico, então a igreja ela perde alguns dos seus bens que são distribuídos entre os burgueses e entre o campesinato, e a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a primeira Constituição francesa, em 29 de agosto de 1789. João, a pessoa que nomeou esses períodos deveria ser diretor de longas metragens. Concordo. Então, e a Declaração dos Direitos, ela traz a ideia da igualdade jurídica, mas não da igualdade social. Isso significa que esses sujeitos eles passam a ser tratados como cidadãos, todos eles com direitos e deveres, mas ela não preza pela questão da igualdade social, pela distribuição de renda. Então, reconhece-se o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade jurídica,
que é a igualdade cidadão, e valores aqui que são valores essencialmente burgueses, ligados a uma tradição burguesa, mas não se busca uma igualdade social, no sentido de melhorar as condições de vida daqueles camponeses. E no mesmo mês, no ano seguinte, um ano depois, essa mesma Assembleia Nacional Constituinte obriga o clero, a Igreja Católica, a assumir o compromisso de respeitar a Constituição francesa. E aí é o que nós chamamos de Constituição Civil do Clero, que aí separa o que é a obrigação do Estado e o que é a obrigação da Igreja. E a Igreja, então, ela tem que parar de dar pitaco dentro do Estado. Então, a questão de um Estado laico, ela começa a ser pensada na Constituição e ela só se afirma com a Constituição do Civil do Clero de 1790. A Revolução Francesa, ela causou temor no mundo europeu como um todo. Tanto que o Luís XVI tenta fugir, se abrigar na Prússia para tentar recuperar o controle, porque havia um temor do monarca da Prússia de que aquela revolução chegasse até a Prússia e pudesse contaminar os camponeses da região e ele pudesse perder o seu prestígio também. Então, há o movimento, logo depois da queda da Bastilha e da consolidação desse processo revolucionário, há um temor de outros estados de que a revolução pudesse chegar a esses estados. E aí eles mobilizam o seu exército, mobilizam as suas tropas para tentar invadir a França, o que aprofunda ainda mais a revolução. E aí, só para a gente pensar aqui nessa Constituição que vai ser apresentada depois, em 91, ela aboliu o dízimo eclesiástico, ou seja, acabou com o imposto obrigatório da Igreja, proibiu a venda de cargos públicos, que antes era muito comum, suspendeu os privilégios fiscais da nobreza, então a nobreza passou a pagar impostos também. O voto, ele continuou censitário, mas agora ele foi estendido a todos os homens que pudessem comprovar uma renda ou propriedade. Antes era só para homens nobres, agora é para qualquer homem que possa comprovar uma renda, uma propriedade. Basicamente, os burgueses que vão passar a fazer parte desse governo. Então, eles constroem, eles elaboram uma Constituição para privilegiá-los e vão deixando de lado esses camponeses. E a monarquia, ela passou a ser constitucional, com divisão de poderes, judiciário, legislativo e executivo. E constitucional porque ela deveria respeitar essa Constituição. Nesse contexto revolucionário, o Luís XVI ele tenta fugir, porque ele fica com medo, receio do que estava acontecendo, tenta fugir, buscar abrigo na Áustria para tentar recuperar o controle, tentar recuperar a monarquia absolutista dentro da França. Só que quando ele vai fugir, os franceses, os revolucionários franceses descobrem que ele está em fuga. E aí os revolucionários prendem o rei e toda a comitiva real, rei, rainha e toda a comitiva. E o rei volta para a França na cadeia, ele volta aprisionado para a França, ele não consegue fugir desse processo. E aí a França passa a ser governada de fato pelo parlamento, ela passa a ser de fato governada pelos deputados franceses. A gente parte para outro momento agora para poder entender o parlamento francês, e aqui eu peço a vocês uma grande atenção, porque eu não quero que daqui para frente vocês se confundam mais com partido de direita e partido de esquerda. Na França, na Revolução Francesa, na época da instauração da República Francesa, que se constituem os conceitos de partido de esquerda e partido de direita. Por quê? Porque o parlamento francês, os assentares, as cadeiras no parlamento francês, elas eram divididas de acordo eram divididas por partidos, mas de acordo com o espaço geográfico. Na França existiam dois grandes partidos políticos. Os girondinos, que era o partido da alta nobreza, o partido ligado ao primeiro e ao segundo estamento. Eram sujeitos que tinham posições mais moderadas, que representam os interesses da alta nobreza e da alta burguesia.
Então, esses girondinos, alguns deles apoiam a ideia da monarquia absolutista, dos privilégios da nobreza, e outros girondinos vão defender a ideia do livre comércio, do laissez-faire, laissez-passer, e da ideia de produzir sem interferência do Estado, de liberdade de mercado, que é um valor que estava presente nessa alta burguesia, porque dentro da própria burguesia a gente tem também uma diferença. A gente tem a alta, aqueles grandes donos das grandes indústrias daquele momento, e a pequena burguesia, o dono do comércio da esquina, o seu Zé da esquina, que vende balinha ali, ou que tem um comérciozinho de salgado, que seria essa pequena burguesia. Essa pequena burguesia, ela está muito mais, já vou explicar. Essa pequena burguesia, ela está muito mais ligada às classes populares, ela está muito mais ligada ao povão, porque muitas das vezes é a pessoa que sofre com as mesmas condições de vida que o povão sofre. Então, a alta burguesia, ela se aproxima um pouco dessa nobreza, uma nobreza que já, de certa forma, também vai defender algumas pautas dessa alta burguesia, que é o livre mercado, a liberdade de circulação de produtos. Então você tem esses girondinos que representam o status quo. O que seria o status quo? Que representam aquelas pessoas que estão no poder naquele momento, que têm os privilégios, que têm já ganhos, que estão em posições de comando, em posições de prestígio dessa sociedade. Esse grupo partidário era chamado de girondino dentro da França. Os jacobinos, que são a minoria a princípio dentro desse parlamento, são o Partido Jacobino, ele é um partido ligado às classes mais populares, ele é ligado aos sans-culottes, aos pobres, aqueles que não têm dinheiro para comprar roupa, a essa pequena burguesia, a esses pequenos donos de comércio. Então, o Partido Jacobino é um partido ligado mais ao povão, mais ligado às classes populares, e tem uma pauta de reivindicação em busca de uma igualdade social, em busca de maiores direitos de acesso e de distribuição de renda para a população mais pobre, de melhorias de condições, tanto para as pessoas ligadas ao campo, quanto para os operários ligados ao processo produtivo. Então, repare que aqui eu tenho já uma divisão de classes, quase que vai já apontar para uma luta de classes. Eu tenho um grupo político partidário que defende a elite, que defende a nobreza e a alta burguesia e junto o livre mercado, e eu tenho um outro grupo político partidário que vai defender o povão, uma distribuição de renda, uma política estatal, do Estado, pensando na melhoria das condições de vida do povo e principalmente desse povo mais pobre. Logicamente que quando a gente começa o processo revolucionário, quem detém maior poder nas mãos são os girondinos, que estão associados a essa monarquia absolutista, que estão associados a esse poder. Mas os jacobinos também têm assento no parlamento. Além desses dois maiores partidos, que vão ser os dois grandes partidos da França da época revolucionária, a gente tem uma série de outros pequenos partidos, que são chamados os partidos de planície, os partidos de pântano, que são partidos que não têm uma identidade muito bem formada. Eles se movimentam de acordo com o momento, de acordo com seus interesses muito próprios. Eles disputam cargos, eles disputam privilégios, eles estão com quem está no poder, porque essa planície ou pântano, ele está relacionado à posição do sujeito, à posição política do sujeito, não à questão da posição social. Na maior parte das vezes, a gente está falando aqui de burgueses, né? Ou de pequenos nobres, de donos de pequenos sítios, mas que não tem uma representatividade muito grande. Então, ele é uma pessoa que não é tão importante, mas também não é pobre, entende? É o dono que tem um pequeno sítio e acha que é nobre. E está ali, seria o que é o nosso centrão hoje. E no momento em que vai ter uma decisão dentro do parlamento, eles votam de acordo com que aquela decisão vai beneficiar a eles e não aos demais. Então, se eles percebem que os girondinos vão ganhar e que, de certa forma, aquela pauta dos girondinos vai beneficiar eles vão ganhar um cargo, eles vão ganhar algum dinheiro com aquilo, eles apoiam os girondinos.
Se eles percebem que os jacobinos têm uma pauta que possa beneficiá-los, ou uma pauta que possa levar os jacobinos ao poder, eles apoiam os jacobinos. Então, eles estão no meio, eles estão em cima do muro. Eles pulam de acordo com o momento. Eles não têm um fundamento, eles não têm uma bandeira política, uma bandeira político-partidária, mas eles não têm uma identidade tão bem formada, um alinhamento ideológico muito bem fundamentado. A ideologia, ela vai de acordo com o momento, de acordo com o interesse daquele momento. Estão, que é o nosso Centrão hoje. O Centrão hoje, dentro do parlamento, ele apoia quem? Por isso o nome dele é Centrão, porque ele está no centro. Ele não está nem de um lado e nem do outro. Ele vai de acordo com os interesses que lhe são próprios. Se ele percebe que um partido vai ganhar, ele pula para lá. Se ele percebe que o outro partido vai ganhar, ele pula para o outro, outro partido. Então aqui a gente está delineando o que é direita e o que é esquerda. E por que esses conceitos surgem, direita e esquerda? Porque o parlamento francês ele era dividido nesse contexto. Você tinha um parlamento em que os girondinos sentavam à direita do parlamento, então eles representam, esses girondinos eles sempre entravam e sentavam à direita, e os jacobinos sempre entravam e sentavam à esquerda. Então você cria essa oposição, girondinos versus jacobinos, direita versus esquerda. A direita que representa os interesses do status quo, os interesses dessa alta burguesia, desses nobres, e a esquerda que representa os interesses do povão, que representa a ideia de igualdade social, a ideia de melhorias de condições do povo. E no meio do parlamento, as cadeiras do meio eram ocupadas justamente pelos deputados do Centrão, que eram os cacos de vidro, como vocês definiram aí agora, que eram aqueles que estavam em cima do muro, que ora apoiavam um lado e ora apoiavam outro. E isso acaba criando os conceitos que a gente utiliza no mundo político moderno, o conceito de direita, o conceito de esquerda e o conceito de centrão. A direita que defende princípios ligados à liberdade de comércio, à liberdade, ao liberalismo político, ao liberalismo econômico, que fala de acordo com os interesses de uma determinada elite estabelecida, que é essa alta burguesia. A esquerda que fala na questão da igualdade social, que fala na questão da distribuição de renda, e dentro dessa esquerda a gente vai ter particularidades. A gente vai ter os keynesianos, os marxistas. Então, ali a gente vai ter uma... E o centrão que apoia um ou outro de acordo com seus próprios interesses. Acontece que, na atualidade, principalmente a partir do século XX, a gente tem o surgimento de dois outros expoentes, o que nós chamamos de extrema-direita e o que nós chamamos de extrema-esquerda. A extrema-direita, ela vai pegar a pauta do liberalismo, econômico, sobretudo, do livre mercado, da livre circulação de produtos, e vai dar uma cara nacionalista àquilo. Ela vai desenvolver essa questão, vai aprimorar a questão da desigualdade social, vai falar, olha, existe de fato, a universidade de fato é para poucos, na sociedade, de fato, existe desigualdade social, isso não é um problema a gente se preocupar, isso não é um problema a se resolver. A gente tem que fortalecer os laços nacionais, a identidade nacional, a gente tem que fortalecer alguns outros valores e fortalecer a ideia de Estado, associada a esses princípios de afirmar, de fato, as diferenças, não se preocupar com superar essas diferenças. Isso está ligado a uma extrema-direita. Ideias conservadoristas, ideias de conservar um determinado princípio, uma determinada ideia de religião, uma determinada ideia de família, uma determinada ideia de nacionalismo. Isso estaria alocado na extrema-direita. Do outro lado, a extrema-esquerda, ela acaba permitindo a existência de regimes ditatoriais ou totalitários, como a própria Hannah Arendt coloca, em que você tem a concentração de poderes nas mãos de um sujeito que
sobe ao poder com um discurso de fazer valer a igualdade social, de tentar implantar essa igualdade social, mas também anula a oposição, também vai ter atitudes que são atitudes autoritárias. Então você tem os dois extremos, tanto o discurso extremo da direita quanto o discurso extremo da esquerda. Então você tem o central, a direita e a esquerda, e a extrema direita e a extrema esquerda. Num país onde a gente tem uma extrema-direita sendo instalada ou sendo colocada, você consegue perceber claramente que ele assume um discurso de extrema-direita, porque quando um cara de direita começa a falar, ele começa a ser taxado de cara ligado à esquerda. Então, quando ele começa a falar assim, olha, não é bem assim, você não está defendendo a liberdade, você está defendendo a opressão, aí o outro começa a taxar, não, você é ligado à esquerda. Num país, quando a gente começa a perceber a ascensão de regimes totalitários, a ascensão de regimes de extrema-direita, ele é tão direitista, ele é tão extremo, que a direita começa a parecer esquerda, porque ela faz uma oposição direta a esse discurso da extrema-direita. Não sei se vocês entendem o que eu quero falar. Então, eu vou terminar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente termina a Revolução Francesa. Certamente, eu vou terminar. Aqueles que não tenham dúvida estão liberados. Só vou levar